sopa de frutas ácidas ao claro jardim central, a água, que goteja e segreda, o incesto, a bênção, a partida. Conduz às celas fechadas que contêm papéis, crimes, moedas. Ó conta velha preta, ó jornalista, poeta, pequenos historiados urbanos, ó surdo-mudo, depositário de meus desfalecimentos, abre-te e conta. Nesse poema, Carlos Drummond de Andrade estava falando do tempo atual que estava vivendo, que foi por meados de 1940. Ele faz uma crítica social sobre tudo o que acontecia no tempo dele, que estava passando pelo modernismo, muitas coisas eram novas, mas o problema era que as pessoas eram muito alienadas, muito torturadas. Foi inclusive na época da Segunda Guerra Mundial, que não chegou ao Brasil, mas claro que de certa forma o Brasil também foi afetado. Só que as pessoas eram muito alienadas pelo governo e tudo, então elas não enxergavam muitas coisas. E o poema todo é uma metáfora. Nesse verso que eu li, ele conta que estava entrando como se ele estivesse entrando numa casa, mas é uma metáfora como se fosse o tempo, como se ele estivesse entrando naquele tempo. E ele fala que os quartos são terríveis, então era como se aquele tempo fosse terrível. Conduz celas fechadas, onde podem ter crimes ou só papéis. A forma com que ele cita a casa é como se ele estivesse entrando numa prisão, numa cadeia, onde tem bichos, pessoas mortas, como se tivessem papéis, crimes. Ele fala pra, tipo, conta o que tá acontecendo. Porque na prisão as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então é como se todo mundo tivesse alienado numa prisão e não fazem ideia do que está acontecendo no mundo afora. Rangentes, solidão e asco. Pessoas e coisas enigmáticas, contai. Capa de poeira dos pianos desmantelados, contai. Velhos selos do imperador, aparelhos de porcelana partidos, contai ossos na rua, fragmentos de jornais, colchetes no chão da costureira, luto no braço, pombas, cães errantes, animais caçados, contai tudo tão difícil depois que vós calastes, e muito de vós nunca se abria. E continuamos. É tempo de muletas. Tempo de mortos faladores, de velhas paralíticas nostálgicas de bailar. Mas ainda é tempo de viver e contar. Certas histórias não se perderam. Conheço bem esta casa. Pela direita entra-se, pela esquerda sobe-se. A sala grande conduz a quartos terríveis, como no enterro que não foi feito, do corpo esquecido na mesa. Em minha opinião, Carlos Drummond de Andrade quis dizer que, quando ele fala que é tempo de muleta, ele quer dizer que o tempo retarda, o tempo volta para trás, que as pessoas ficam presas às lembranças passadas, a segredos antigos. E quer dizer que elas são casas, que elas guardam os segredos em casas, que são as almas, né? E quando ele fala que é tempo de viver e contar, ele quer dizer que essas pessoas têm que se abrirem, têm que contar seus segredos para elas se libertarem, que é tempo de esperança, que elas podem viver em um país melhor, em um tempo melhor, que elas não precisam guardar seus segredos, ficar se alienando, se mutilando, se prendendo naquele tempo ruim.